prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje finalizaremos o decreto 6877, que regulamenta a lei 11.671. Lembre-se de que esses dois atos normativos versam sobre a inclusão, transferência dos presos para os estabelecimentos penais federais ou a transferência, entre estabelecimentos penais federais, ok? Então, nós vimos muitas informações sobre esses dois atos normativos. Quem pode requerer esse processo de inclusão do preso no estabelecimento penal federal? Nós vimos também o prazo de permanência nesse estabelecimento penal federal. Inclusive, houve uma atualização feita pelo pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019, que traz um certo rigor a quem for incluído como preso, seja ele condenado ou provisório, no estabelecimento penal federal. E nessas regras de período de permanência de até 3 anos, podendo ser prorrogado por iguais períodos, enfim, desde que existam motivos expostos pelo juiz de origem. Temos lá regras sobre visitas, regras sobre comunicação, regras sobre monitoramento através de áudio, através de vídeo, esse monitoramento não podendo ser feito nas celas e nos atendimentos advocatícios, exceto no caso de atendimentos advocatícios, se houver uma decisão judicial em sentido contrário, ou seja, permitindo esse monitoramento. Nós vimos que existe a figura do juiz de origem, que recebe a princípio aquele requerimento, seja do Ministério Público, da autoridade administrativa e também do preso. Esse juiz de origem, ele decide realmente, temos a necessidade de transferência, de incluir esse preso no estabelecimento penal federal? Juiz de origem, temos sim. Vai lá, juiz federal. Juiz federal, a princípio, através de algumas decisões do Superior Tribunal de Justiça, apesar de haver uma controvérsia, o juiz federal ele vai analisar meramente o que? A legalidade desse pedido. Por quê? Porque, segundo o STJ, Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe a decisão sobre a necessidade é do juiz de origem. O juiz de origem que está mais próximo do preso ali nos estados. Então, ele que vai analisar essa questão. E, segundo o STJ, através de alguns julgamentos, nós temos que o juiz federal só vai fazer um juízo de legalidade daquele pedido feito, certo? Podendo haver, tanto no caso de inclusão do preso no estabelecimento penal federal, ou também nos casos de prorrogação do período de permanência, nós temos a possibilidade de quê? De haver um conflito de competência suscitado. Esse conflito de competência do juiz de origem versus juiz federal vai ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme a Constituição Federal de 1988. Superior Tribunal de Justiça que vai resolver esses conflitos que existem entre o juiz de origem e o juiz federal. Aí nós falamos sobre a Lei 11.671, nós entramos no decreto 6877, um decreto regulamentar, decreto presidencial 6877, e ele, conforme a Constituição Federal, ele é regulamentar de o quê?
de uma lei, que é a Lei 11.671. Nesse decreto 6877, nós temos alguns requisitos, algumas características, para falar a verdade, que se preenchidas, podem ensejar a inclusão do preso no estabelecimento penal federal. Nós temos lá aquele que exerce função de liderança ou tem uma participação relevante em uma determinada organização criminosa, aquele delator premiado desde que, o réu colaborador, né, desde que exista um perigo à sua integridade física. Nós temos presos envolvidos em incidentes de fuga, grave indisciplina, né? Enfim, existem vários requisitos previstos no artigo 3º do Decreto 6877 que devem ser observados quando houver essa possibilidade de inclusão do preso no estabelecimento penal federal. Lembrando que outras situações graves também podem ensejar o quê? Essa inclusão do preso nos estabelecimentos penais federais, pois, segundo o Superior Tribunal de Justiça, aquele rol previsto, lá no artigo 3º, previsto no artigo 3º do Decreto 6877, é um rol exemplificativo. O que isso significa? Significa que há possibilidade de outras situações graves ensejarem o quê? A inclusão do preso, ou a possibilidade de inclusão do preso nos estabelecimentos penais federais. Essa inclusão e transferência, nós sabemos que pode ser de presos condenados e presos provisórios. Lembre-se de que quando existir uma inclusão, nós temos o juiz de origem, temos o juiz federal. Nessa inclusão, o juiz de origem, se houver a inclusão, deverá enviar documentos para o juiz federal. Então, o juiz de origem envia documentos, atos processuais, para o juiz de autos de execução penal, lá no âmbito estadual, para o juiz federal. O juiz de origem envia autos para o juiz federal. Documentos, certo? Que dizem respeito à execução que estava ocorrendo naquele estado, por exemplo. Nós temos também, se houver a inclusão de um preso provisório, esse juiz de origem enviará para o juiz federal o quê? Uma carta precatória para que esse juiz de execução penal possa fiscalizar o quê? A execução da prisão provisória. Lembre-se que, falando de prisão provisória, que são prisões cautelares, existe a possibilidade de a Interpol, que se equipara a uma autoridade administrativa, a Interpol requerer perante o Supremo Tribunal Federal prisão cautelar para fins extradicionais que pode ser o quê? Cumprida em um estabelecimento penal federal. Essa possibilidade não está na lei, está em alguns julgamentos dos nossos tribunais superiores. Então, fica ligado nessa dica. Quando falamos de inclusão, nós temos os presos condenados, presos provisórios e, se houver a inclusão, nós temos mais documentos que são especificados no artigo 4º do nosso decreto 6877. Então, vamos fazer a leitura desse artigo, que eu acho não é muito importante, mas a gente deve organizá-lo de uma forma que a gente consiga enxergar quais são os documentos necessários para os condenados e quais são os documentos necessários para os presos provisórios. Então, vamos lá para o artigo 4º do nosso decreto. Olha só, nós temos o seguinte: para presos condenados, nós temos a cópia das decisões
nos incidentes do processo de execução que impliquem alteração da pena e regime a cumprir. Nós temos um prontuário contendo, pelo menos, cópia da sentença ou do acórdão, da guia de recolhimento, do atestado de pena a cumprir e do documento de identificação pessoal e do comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF, ou, no caso de documento de identificação pessoal ou comprovante CPF, nós temos a possibilidade de somente serem incluídos os respectivos números. E por último, nós temos os presos condenados, também a necessidade de envio do prontuário médico. Nós temos, em relação aos presos provisórios, nós temos a cópia do auto de prisão em flagrante ou do mandado de prisão e da decisão que motivou a prisão cautelar. Nós temos a cópia da denúncia, se houver. É importante esse se houver, porque nem sempre haverá denúncia. Pode ser um preso provisório em que não exista ainda um processo penal. Nós temos certidão do tempo cumprido em custódia cautelar. Nós temos a cópia da guia de recolhimento, e nós temos, por último, a cópia do documento de identificação e do comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou seus respectivos números, número de identificação, número do CPF, ok? Voltando para o quadro, nós temos o seguinte, pessoal. No caso de haver um processo de inclusão daquele preso no sistema penitenciário federal, nós temos, nesse processo ainda, nós temos que o DEPEN ele vai opinar acerca da... será que vale a pena incluir esse preso nos estabelecimentos penais federais? O DEPEN dá essa opinião. E no caso de positivo, esse preso pode vir a ser custodiado, incluído no nosso estabelecimento penal federal. Nós temos que, cabendo ao DEPEN, indicar o estabelecimento mais apropriado para aquele preso ser custodiado. E nós temos ainda no processo de inclusão, lá no começo, nós temos o seguinte, que pode o DEPEN solicitar diligências complementares para embasar a sua opinião. Nós temos o seguinte, repetindo a informação repetidas vezes, o juiz estadual, por exemplo, o juiz de origem, ele envia, decide e posteriormente vai haver uma decisão do juiz federal. Esse juiz, ele pode dizer sim e aí sim aplicar um período de permanência para aquele preso, nós já vimos qual é o período de permanência, ou se não, pode haver o quê? Aquele conflito de competência perante o STJ, salvo engano, previsto lá no artigo 105, inciso 1º, a linha D da Constituição Federal de 1988. Que nos ensina que cabe ao STJ dirimir conflitos de juízes que são vinculados a tribunais diversos. Temos aqui um juiz de origem vinculado, por exemplo, ao Tribunal de Justiça Estadual e um juiz federal vinculado a um TRF, Tribunal Regional Federal, ok? Vamos continuar. Então, nós temos muito interessante essa passagem do nosso decreto que fala sobre o seguinte. 60 dias antes do término do período de permanência daquele preso, caberá a quem requereu o quê?
a inclusão daquele preso no estabelecimento penal federal, caberá a essa pessoa se manifestar se quer ou se não quer continuar no estabelecimento penal federal. E caso não exista um pedido para prorrogação da permanência, vamos dizer assim, esse preso ele será devolvido ao estado de origem, está lá na federal, e vai ser devolvido no estabelecimento penal de origem. Nós temos o seguinte, essa informação muito importante, salvo engano, previsto no artigo 11 do decreto 6877, caso o preso ele obtenha a liberdade ou a progressão de regime, caberá ao DEPEN o quê? Providenciar o retorno desse preso ao estabelecimento de origem. Só que observe uma informação. Existe um julgamento do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que nos ensina que se forem mantidos os motivos que ensejaram a inclusão do preso no estabelecimento penal federal, ele não poderá progredir de regime. Não poderá progredir de regime, caso subsistam os motivos, ok? Nós temos o seguinte, é possível transferências entre penitenciárias federais. Então o preso está lá na penitenciária de Campo Grande e ele é transferido para a penitenciária de Catanduvas. Um preso que estava lá na penitenciária de Porto Velho, ele pode ser transferido para a penitenciária federal de Mossoró, desde que exista um requerimento ao juiz federal corregedor. Deixa eu completar essa informação aqui que é muito importante para nós. Esse juiz federal corregedor, deixa eu só pegar um pincel aqui para ficar melhor para nós. Juiz federal corregedor. Esse juiz federal corregedor, ele vai se comunicar com o juiz federal corregedor da penitenciária de destino para ver se há possibilidade de aquele preso ser transferido para outra penitenciária federal. Lembrando que esse juiz federal corregedor, ele deve comunicar, caso exista transferência, ele deve comunicar ao juiz de origem, ao juiz responsável pelo processo e também à autoridade policial, se for o caso. Então deverá haver essa comunicação feita pelo juiz federal corregedor, vamos dizer assim, remetente, né, que é o primeiro, remetente e o destinatário, vamos colocar assim, apesar de não existirem esses termos no nosso decreto 6877. Então, esse juiz federal corregedor, remetente, ele vai comunicar-se com os juízes de origem e, se for o caso, com a autoridade policial, ok? Então, nós temos aqui, vou disponibilizar um tempo para que vocês possam copiar, né? Tranquilo, tirar um print screen, ou copiem, e nós agora finalizamos então 2 atos normativos importantes que falam sobre a inclusão e transferência do preso. São bem tranquilos, leiam e leiam a letra da lei, né? Ao final eu vou disponibilizar aqui alguns comparativos entre, são 2 comparativos para falar a verdade, entre a Lei 11.671 e o Decreto 6877, ok? Então, obrigado por mais uma vez acompanhar aqui o Quartel-General e também estar sempre participando conosco. A participação de vocês é importantíssima para nós. Se for de seu interesse, se for um conteúdo bom, relevante, deixem o seu like, pois ele nos ajuda a crescer nessa plataforma que é o YouTube.
E esse crescimento fará com que a gente ajude mais e mais pessoas, ok? Então, muito obrigado pela sua participação. Deixem seu comentário, deixem seu like, ok? E compartilhem nosso vídeo para nós alcançarmos mais e mais pessoas que desejam melhorar, ok? Além disso, inscrevam-se em nosso canal também e assinem o nosso sininho, ativem o nosso sininho para que vocês possam receber em primeira mão o que? Os vídeos que forem postados aqui no nosso canal, Quartel General, ok? Então, vou deixar aqui uns 2 minutos aproximadamente, né, algumas informações, né, não vou lê-las, né, são dois quadros que trazem algumas informações que, de certa forma, um pouco divergentes entre os dois atos normativos, e a gente deve ficar ligado aí. Não há muita dificuldade, então prestem muita atenção somente a essa leitura, vamos dizer assim, básica, né? Façam uma leitura tranquila e observem aí as diferenças, ok? Obrigado e até a próxima.